Estamos de volta com Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui nos estúdios o doutor Júnior Melo, ele que é advogado criminalista, falando aqui sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Vai passar a vigorar em janeiro de 2020, a Lei 13.869/19. Doutor Júnior, agora nesse bloco, vamos tentar aqui dar algumas exemplificações de tipos penais. Eu sei que teve a criminalização da violação das prerrogativas, foi comemorado nos grupos, mas antes de chegar nesse carro-chefe que a advocacia comemorou, eu cito mais alguns casos que podem acontecer. Se for tipificado, pode ser crime para servidores públicos, seja magistrados, servidores em geral, delegados. Olha, são 21 incisos do artigo 7, não é muita coisa. Mas, para simplificar, assim, para nós termos alguns exemplos, por exemplo, chegar numa delegacia, depois vou citar o exemplo da delegacia, depois vou citar o exemplo de outro órgão público. Delegacia, o criminalista, e essa lei, ela é voltada mais para o direito criminal, realmente. Por isso que há esse embate dizendo que vai prejudicar a Lava Jato, que não vai. Levou-se a Lava Jato como um pilar, né, do direito. Mas, na verdade, as prerrogativas do advogado, elas são basicamente para defender o direito do cidadão. Então, por exemplo, tem uma pessoa de 80 anos, estou com esse caso agora, tem uma pessoa de 80 anos presa, por conta a neta foi estuprada, ela não comunicou à polícia. E foi condenada a 8 anos. Né? Uma senhora já foi condenada, ela tem quase 80 anos, salvo engano, ela não anda, ela tem dificuldades, de todas as dificuldades que você possa imaginar. Uma pessoa de 80 anos que já não se locomove mais. Então, o que acontece? Muitas vezes nós peticionamos a secretaria, mas a secretaria, como ela tem muitos processos, o judiciário hoje é assoberbado de processos, então, talvez, para efetivar, para surtir efeito essa petição que eu fiz, para dizer ao juiz, olha, aquela senhora tem 80 anos, ela está ali deitada no chão, não tem condições de ela ficar lá. Inclusive, o diretor da cadeia, às vezes, diz que não tem, através de um ofício. Mas o papel é frio. O papel, você vê o papel, é frio. Então, às vezes, você tem que verbalizar. Então, o que acontece? Você pede para despachar com o juiz. Uma das prerrogativas do advogado é que seja atendido pelo juiz, independente de hora marcada, ou independente do local que ele despache. E, muitas vezes, o juiz, por ter muita demanda, não é nem porque ele não queira, o juiz, eu acredito que não tem problema nenhum em atender um advogado para escutar um pedido dele. Mas, às vezes, ele tem ali em cima do birô dele, eu já cheguei em juiz aqui de Mossoró, que tinham 2 birôs abarrotados de processos, ele digitalizando e mais 2 assessores não davam conta. Então, imagine você, se ele for parar a cada 10 minutos para atender um advogado, ele não trabalha. Mas, tanto que, para despachar com o juiz, eu reluto muito, porque eu sei do trabalho deles que é dificílimo. Mas acontece que tem alguns juízes, aqui, inclusive tem um aqui que é conhecido, que ele não atende ao advogado. E quando ele atende, que é obrigado, geralmente diz que não está. O juiz tem um elevador privativo, ele não tem o mesmo elevador dos jurisdicionados e dos advogados. Ele tem um elevador privativo, ele tem uma porta por trás, até pela segurança dele, né, para quem julga, principalmente a parte criminal. Então, assim, muitas vezes ele, não está saindo para o almoço. E o advogado dá essa dificuldade. Né? Teve um caso aqui, eu vivenciei um caso, em que eu tentei por diversas vezes, e quando eu fui atendido, porque aqui em Mossoró tem uma coisa estranha, digamos assim, a secretaria, ela fecha a porta da secretaria. Isso eu acho que eu não vi em outro lugar, a não ser aqui em Mossoró. O advogado é atendido pela janela da secretaria, no Fórum Silveira Martins, estou falando. Não, nas varas federais, realmente a secretaria ela é aberta. E aí é atendido pela janela. E eu, tentando falar com o juiz, e o juiz não saiu. Aí
Teve um dia que eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar de 8 horas da manhã e vou esperar, que era um caso muito urgente. E aí eu esperei de 8 até 11, né? Insisti realmente. Quando o juiz viu que não tinha mais jeito, aí ele veio me atender, aí eu disse, onde é que eu entro? Onde é que eu entro? Aí, não, eu vou atender você aqui na janela. Então, assim, há um desrespeito. Isso foi um caso, em toda a minha vida de advogado, de um caso de um juiz que fez isso. E atendeu na janela, achei desrespeitoso. Até pouco tempo eu era procurador do Estado, de um órgão do Estado, e, assim, do menor ao maior eu atendia na minha sala, seja ele com água, café, que eu acho que é inerente ao funcionário público ter essa... Então, assim, é uma prerrogativa do advogado. O que é que eu podia fazer? Um desagravo. O que é um desagravo? Chamar 5 amigos meus e ficar gritando lá fora. Queremos a prerrogativa, queremos que... Então, quer dizer, era uma coisa... Hoje não, hoje eu posso entrar com uma ação penal, inclusive, essa lei, se, por exemplo, o Ministério Público, um membro do Ministério Público atenta contra a minha prerrogativa de advogado, mas há um corporativismo, a gente sabe que há, não estou dizendo do Ministério Público, estou dizendo da magistratura e até da própria advocacia. E aí o membro do Ministério Público diz, eu não vou entrar com ação. Então, eu posso entrar com ação e ele vai ter que aditar, é obrigado. E a ação é incondicionada. Então, assim, forçou realmente a que se cumpra as prerrogativas do advogado. O advogado tem inúmeras prerrogativas e aí podemos discorrer aqui durante todo o dia sobre isso. Mas no caso, doutor, o nosso maior aliado vai ser agora o celular, é isso? Não precisa mais juntar os colegas. O senhor acha que só um vídeo da violação já resolve? Ou ainda tem que precisar dos colegas para menos testemunhar? Como é que vai funcionar na prática a defesa das prerrogativas com base na Lei 13.869/19? Olha, nesse caso meu, por exemplo, eu vi com uma violação, mas eu não entraria, vamos dizer assim, não entraria contra o magistrado, porque foi uma coisa mais banal, vamos dizer assim. Mas há casos em que realmente você precisa... O que acontece? Nesse meu caso, por exemplo, eu poderia solicitar ao juízo as câmeras do tempo que eu passei 4, 5 horas esperando para falar com o magistrado e como fui atendido, entendeu? Ele não é obrigado a atender no gabinete dele. Mas, só em não ter sido atendido em 5 dias anteriores, tudo isso corroborava para que houvesse uma quebra da prerrogativa do advogado. Mas, assim, vai seguir o trâmite normal, precisa de provas, testemunhas, você tem que colher tudo isso, e aí você tem que comunicar, né? Fazer o boletim de ocorrência, normalmente, o delegado vai instaurar o inquérito, vai para o Ministério Público, vai transcorrer normalmente. Mais ou menos assim que deve ser feito. Agora, essa lei tem um ponto interessantíssimo. Se eu lhe perguntar, doutor Nazeu, quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar? Quem vai julgar são os juízes, colega do juiz, ou quem vai denunciar é o promotor, colega do promotor. Interessante é que há uma relutância e um medo de que haja... Aí o que é que vem à cabeça da gente? Se há essa relutância... Não, peraí. Quem não exagerar não vai ser punido nunca. O juiz que não exagerar não tem problema. Se ele cumprir com as prerrogativas, que já estão na lei desde 94, inclusive, nós esperamos... Inclusive foi comemorado, se eu disse, porque nós esperávamos por isso há quase 30 anos. Porque não havia reprimenda. Qualquer pessoa, qualquer funcionário público podia desrespeitar. Tem um inciso que diz o seguinte, que eu posso entrar em qualquer órgão público, ainda que tenha porta ou cancela. Acho que a população nem sabe disso. Por exemplo, se eu chegar no hospital e quiser ver um documento, eu posso adentrar a secretaria do hospital, é obrigado isso, e verificar o documento de um paciente, cliente meu. Isso acontecia muito aqui em Mossoró, em outras cidades. Você precisa de um documento para dar entrada. A pessoa está acamada lá, mas não consegue uma cirurgia. Então, chegava no hospital e dizia, não, só quando o diretor autorizar. Aí, o que acontecia? A pessoa ficava ali minguando em cima daquela cama, o advogado não tinha como entrar, está na lei. Mas o que é que eu podia fazer? Hoje eu faço o seguinte, eu ligo para o 190, chamo a polícia e digo o seguinte, olha,
essa pessoa aqui desobedeceu um artigo tal da lei das prerrogativas do advogado, ela está presa em flagrante. Se o policial disser, não vou prender não, aí ele também será processado. Então, assim, não é uma prerrogativa do advogado. Quem é que defende você? Quem é que defende o cidadão? Quem defende o cidadão é o advogado. Então, assim, isso limitava, vamos dizer assim, o direito do próprio cidadão. Então, eu acredito que a lei, depois, repiso, depois dessa balanceada que foi dada, eu acredito que ela está perfeita. Eu não vejo como prejudicar. Agora, se houver excesso, seja ele de um funcionário público qualquer, ele vai ser punido, o que não era antes. Muito bem, estamos conversando aqui com o Júnior Melo, ele que é advogado aqui, que atua na área criminal aqui na nossa cidade de Mossoró, a respeito sobre a lei de abuso de autoridade. Realmente, doutor, falar de prerrogativas é falar de cidadania, porque nós estamos na ponta da lança, nós estamos na defesa das cidadanias, da defesa do homem de bem. Nós, mesmo advogados criminais, a gente não só defende bandido, tem pessoas realmente que, por uma situação ou outra, incorreram, mas merecem uma segunda e terceira chance, se for necessário. Mas você viu, doutor Nazil, que eu falei agora de um caso de direito civil. Você viu que entrar no hospital, a prerrogativa do advogado ela não é só inerente ao direito criminal. O direito criminal é que foi levantada essa hipótese da Lava Jato. Mas, na verdade, a lei da abuso de autoridade ela vai abranger muito mais que isso. Tem muita coisa ainda para ser discutida, doutor. Assim, vamos para o último bloco, as considerações finais, mas só deixando bem claro, por exemplo, com marcas de interior, a gente chegar, não ter... Quero falar com um delegado, não tem delegado. O delegado atende 2, 3, 4 cidades. A gente chega numa cidade, não tem promotor. O promotor vem aqui 1, 2 vezes por semana. Muitas vezes não tem magistrado. Não, o magistrado não chegou ainda, só vem na terça, não vem na segunda-feira. Então, acho que o maior desrespeito é essa falta de estrutura que a gente tem que batalhar ainda muito e avançar. Mas não sai daí, vamos para o último bloco da nossa conversa com o Dr. Júnior Melo. Voltamos já.